Olá, mais uma noite, mais uma live. Estaremos hoje conversando com Renata. Vamos falar sobre a importância da arte de equilibrar-se com as emoções. E hoje o nosso bate-papo será com Renata, que ela já entrou aqui, trabalha bastante com aromaterapia. E vamos hoje bater um papo bem sensorial. Renata já está entrando aqui na nossa conversa. Olá! Olá, Renata, que prazer estarmos juntas aqui. Prazer é todo meu! Estamos juntos. Hoje vamos começar mais uma live, uma série de lives sobre a justiça sensorial, né? E hoje o nosso bate-papo, para quem ainda não me conhece, eu sou pioneira em justiça sensorial, que eu venho trabalhando sobre a questão das emoções através dos estímulos sensoriais, né? Que é possível, sim, alterar o comportamento do indivíduo quando se altera as emoções, né? Porque nós somos movidos por emoções, né? Então, a todo instante, quantas vezes nós fazemos algo e depois nos arrependemos? Por quê? Porque naquele momento tinha uma determinada emoção, né? Então, são essas emoções que levam o indivíduo a uma determinada ação, um determinado comportamento. E hoje vamos desenvolver uma conversa bem bacana com a Renata, que ela trabalha muito com aromaterapia. E a aromaterapia é um estímulo sensorial que traz justamente essa interferência nas emoções e, consequentemente, altera o comportamento do indivíduo, né? A própria aromaterapia provoca uma mudança até na respiração. E a respiração faz com que o indivíduo mude o seu comportamento. Porque o indivíduo que está ansioso, com raiva, ele tem respirações curtas. E se ele tem respirações curtas, ele tem menos oxigenação no corpo. E por isso que ele tem menos ideias criativas. E quando você estimula uma melhor respiração através da aromaterapia, o indivíduo fica com a respiração mais longa. Aí, com a respiração mais longa, vai conseguir oxigenar mais o corpo e as ideias surgem de forma mais criativa e trazendo mais possibilidades para a resolução de um conflito. Então, hoje eu vou passar a palavra para Renata, que vai trazer a experiência dela, o que ela tem observado realmente, né, com os pacientes em relação à aromaterapia, né, e esse poder das propriedades, de fato, né, dos próprios óleos essenciais. Então, a palavra é toda sua. E, mais uma vez, muito obrigada por aceitar a live. Eu é que digo, né? Que grande prazer. É com muita alegria, né, que a gente pode dividir esse conteúdo tão fantástico e pouco trabalhado de forma correta, né, Sheila? Gratidão pelo convite. Exatamente, você disse muito bem a respeito da respiração. E a gente pode perceber até mesmo quando nós estamos no piloto automático, né? Fazemos tudo assim com aquela rotina acelerada. Muitas vezes a gente realmente, quando dá uma pausa, a gente percebe o quanto é importante nós darmos pausas e agirmos com menos aceleração nesse processo diário, né? Porque muitas vezes a gente acaba realizando até tarefas no piloto automático de forma inconsciente, e isso com certeza nos traz um certo prejuízo depois. Porque quando é um momento de conflito, muitas vezes realmente a gente age pela emoção, acaba nos descompensando, né, perdendo esse equilíbrio, e muitas vezes, eu sempre falo, a palavra depois de proferida, ela não volta, a pedra depois de atirada, você não recupera. Então, por que não parar, né, para dar uma pausa e pensar a respeito? E esse pensar é uma simples respiração.
Eu até tenho uma música muito linda que eu falo que assim, ela me acompanha nos momentos em que a gente precisa, não é porque nós somos entendidas do assunto que nós não passamos por desafios, né? Eu acho que a arte de se equilibrar, ela está pautada nisso, é você ter a percepção de que você é um ser humano, né? E você está em constante evolução, constante movimento. A nossa vida ela é cíclica, em todo o tempo nós estamos nos movimentando e vivendo fases, né? Existe uma leitura que eu estava fazendo esses dias, eu achei assim muito válido falar que nós somos como as fases da lua. Ora nós estamos numa fase crescente, ora minguante, ora nova, né? E ora cheia. Então nós precisamos respeitar essas nossas fases. Então em todo tempo, todos os dias, nós precisamos nos apoiar em algo que nos integra. E as terapias integrativas, elas são fantásticas para trazermos o equilíbrio necessário. E era uma terapia, ela é fantástica, porque eu coloquei ela em ação na minha vida num momento de muito desequilíbrio. Eu já a conhecia há muito tempo, já há 20 anos atrás, mas isso nunca tinha assim dado um start, né? Aquele insight de saber o quanto isso era importante. E aí, quando ela entrou para minha vida, e ela me trouxe até mesmo uma questão de cura. Eu falei, meu Deus, isso é magnífico. A humanidade precisa ser curada. E o curada não é camuflar para passar por aquela situação. É você entrar naquela causa raiz, trabalhar as emoções de forma consciente e ela por si só trabalhar da forma que é devida e não ser induzida a um comportamento de camuflagem, né? E aí ela, de repente, ela desenvolve outro problema, porque ela camufla as emoções, ela age sem muito instinto, sem muita racionalidade, e aí as consequências físicas e emocionais vêm depois. Muitas vezes é na saúde, né? E era uma terapia, por ela trazer a consciência de forma natural, você consegue trazer o seu aqui e agora com mais consciência e tomar uma decisão mais consciente, com menos culpa, com mais assertividade e com menos raiva, rancor, né? Porque muitas vezes nós estamos inseridos em problemas do passado. E isso traz para a nossa vida presente. E se nós não equilibrarmos isso, nós ficamos sempre apontando, sempre descontando, sempre aquele processo vingativo. E às vezes o outro não tem nada a ver com o problema em si. E você quer, né, descontar. E era uma terapia. Trabalhar com óleos essenciais, eu digo que é algo de extrema importância e responsabilidade. Porque hoje nós vemos muitas pessoas fazendo uso da aromaterapia de forma indevida, né? E nós precisamos saber que óleos essenciais, aromaterapia, é uma terapia maravilhosa de trabalhar o óleo essencial em sua integridade, a sua assinatura botânica, né? Que ela traz para a sua vida, eu falo que são gotas de felicidade, né? São moléculas de vida, porque ela te agrega no emocional, ela te agrega no físico e muitas vezes a forma de precaução, ela também evita possíveis doenças. Então é preciso um uso consciente, é preciso você saber trabalhar as emoções, porque o óleo essencial, como ele mexe com a sua emoção, é preciso você conhecer um pouquinho daquela pessoa. Você não precisa que ela conte a história dela, mas uma boa ficha de anamnese, né? Hoje, por exemplo, na minha rotina, eu falo assim, na minha rotina diária, eu tenho uma ficha de anamnese que eu desenvolvi muito correlacionado à metafísica, porque a gente sabe que as nossas dores, elas estão muito correlacionadas, né? E às vezes eu levo 1 hora fazendo essa entrevista, para depois começar a minha massagem, porque é através dessa entrevista que eu escolho o melhor óleo para aquela pessoa, né? Então isso é muito importante, porque hoje eu posso estar triste e amanhã eu posso estar feliz.
E de repente, nada impede que cada vez que eu precise recorrer a uma terapia, eu possa estar modulando de acordo com as minhas emoções, né? Isso, a emoção presente, exatamente isso. A Exatamente. emoção presente. E só esse atendimento do terapeuta integrativo, do parar e escutar, sabe, as partes, isso já é um grande presente, isso já é um calmante. Exatamente. Já começa nesse contexto, você ser atendido, ser escutado por alguém, alguém que está interessado no seu campo emocional, sabe? E no judiciário, às vezes você tem um conflito, você está focado no racional. Então, a ideia da justiça sensorial é trabalharmos esse campo, primeiro, emocional, né, para trazer para o aqui e agora, e com esse campo emocional dialogado entre as partes, sendo cuidado esse campo emocional, o racional ele vai tomar uma outra dimensão. Então, Muito. vai ajudar muitos mediadores, porque eu sou mediadora judicial, nós vamos receber menos cargas densas, né? Para as partes vai ser maravilhoso, porque eles vão estar mais, assim, suaves, né? Menos tensos, para buscar alternativas maiores. Vocês querem colocar uma música, não foi agora? Vou colocar. Sim. O Ela. nosso papo é tão gostoso, Ai, que gostoso, né, Sheila? Eu vou não colocar. é? É maravilhoso. Veja se eu vou tirar meu fone. Certo. Dá para ouvir? Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém. Se a vida te convida pra dançar no ritmo descontrolado, injusto, respire fundo. Ela fala exatamente isso, né, Sheila? Se a vida te levar para uma situação, né, fora do controle, você Isso. precisa, vamos falar assim, você precisa rebolar. E aí o que que acontece? Respira fundo, porque é o que nós falamos no início. Se você respirar fundo, você vai dar oxigênio para o seu cérebro. Como é que você vai pensar diante de uma situação em conflito, aonde você está acelerada, sem a ausência de oxigênio, né, cerebral, Isso. estímulo que possa trazer um acolhimento para você, né? Tanto que na prática da aromaterapia, eu sempre recomendo também, ofereço depois, uma mini jornada que dá continuidade, porque a gente trabalha a pessoa ali para a resolução do conflito, né? Só que depois ela vai enfrentar outros, que a nossa rotina é assim, né? Então, se ela conseguir trabalhar de forma contínua, ter uma constância, ela vai perceber que depois de um certo tempo, até a própria vida, ela gera uma frequência de menos conflitos. Porque a pessoa Isso. equilibra, não tem essa arte de buscar esse equilíbrio emocional, ela emana para o universo todo e qualquer conflito. E às vezes ela aquilo só acontece com ela, mas não é, porque ela está numa energia tão densa, cheia de conflitos, que ela nem resolveu um, ela já está pegando o outro. Isso. E essa arte. Porque ela está na baixa frequência, né? Porque na realidade ela está naquela baixa frequência. E naquela baixa frequência, tudo acontece. Tem momentos que nós dizemos, nossa, quando começa uma coisa ruim, é outra coisa ruim, é uma sequência. Tem esse ditado que todo mundo diz assim, puxa, uma coisa atrás da outra, já não aguento mais. É em função dessa baixa frequência vibracional. Então, a ideia de trazermos essas alterações nas emoções, utilizando terapias integrativas, é auxiliar o indivíduo que ainda não fez sua autorregulação, porque o ideal é cada indivíduo buscar sua autorregulação. Quando ele não consegue, aí é necessário uma interferência externa. Então, por isso que eu defendo a presença dos terapeutas integrativos, promovendo estimulações sensoriais, porque aí você ataca as emoções e ele consegue elevar um pouco
a vibração. E ali você sai daquela faixa que tudo você atrai a negatividade. Porque o conflito, ele só existe porque duas pessoas estão na mesma faixa vibracional baixa. Se pelo menos um conseguir elevar a vibração, o conflito não vai existir. Porque quando um provoca, o outro descarta e não deixa o conflito aumentar. Então, a ideia é promover as duas partes, uma elevação, porque isso aí vai contribuir bastante numa resolução de conflito. E foi o que você bem falou. Não só depois que fechou um acordo, mas o depois. Cuidar das partes, sabe? Que eles depois busquem as terapias, que eles sejam cuidados, que eles façam essa autorregulação, né? Então, a ideia das terapias é cuidar também após o conflito, né? Termos esses terapeutas cuidando. Então, isso aí vai abrir muito a gama para os terapeutas, a inclusão, e para as partes e a pacificação de fato, para não surgir novos conflitos. Porque é isso que acontece no judiciário. Tem um conflito, depois eles recorrem à decisão que foi tomada, entende? Então, quando ele está bem resolvido, está mais equilibrado emocionalmente, ele vai recorrer menos, vai entrar em menos conflitos. Então, por isso que esse projeto está dando muito certo, foi muito abraçado pelo universo. Porque, na realidade, eu lancei para o universo e vamos ver se o universo ia aceitar ou não. E está sendo muito aceito, muito aceito. E eu sou uma apaixonada pelas terapias integrativas, porque ela é muito rápida, né, Renata? É imediata. É imediata. Você tem um atendimento de aromaterapia, de massoterapia, musicoterapia, tem um coffee break também para estimular um paladar. Imagine, você vai para um divórcio e é recebido ali com um pedaço de torta, com suco. Olha que coisa, nossa, que recepção. Só nisso você já estimula o paladar, muda a emoção do indivíduo. Então, essa que é a proposta, estimular o olfato, tato, paladar, visão e audição, porque essa é a nossa comunicação primária. E ao longo do tempo, nós vamos perdendo. Um bebê, ele se comunica muito bem, mesmo sem a oralidade, porque ele explora todos os sentidos. E aí, com o tempo, o bebê ele começa a falar, depois vai crescendo, vai tendo a oralidade, aí vai deixando em desuso os outros sentidos. E aí, isso que nós precisamos retomar. Um bebê, quem não é apaixonado por um bebê? Porque ele é pura emoção. Exatamente. E é isso que é a diferença de um adulto. Às vezes o adulto ele sai desse campo emocional e perde a beleza, né? E aí fica só no campo da razão. Exatamente. Essa que é a ideia. E o que nós percebemos muito hoje com as terapias integrativas é esse equilíbrio de trazer a nossa essência de volta, né, Sheila? Porque o que acontece? Quando nós nascemos, como você falou do bebê, nós somos essência. Conforme nós vamos crescendo, de acordo com o que nos é dado, né, inserido na nossa vida, nós viramos um personagem. E aí, quando a gente começa com os processos evolutivos da vida, às vezes uns demoram e nunca o encontram, né? Outros conseguem ter essa percepção de evolução. Você volta a querer viver a sua essência, a sua autenticidade. Isso. E aí é onde você consegue ter uma vida mais leve, mais simples, e onde os conflitos, eles consequentemente, eles são reduzidos. E a terapia integrativa, ela traz essa realidade, né? De você voltar para a sua essência, você estimular a sua criança interior, aquilo que é gostoso, é prazeroso. Você não precisa viver no piloto automático, né? Da raiva, da vingança, do ódio. Porque muitas vezes, quando a gente para se auto-perceber, a gente está carregando pesos que não são nossos, né? E aí o fardo fica pesado. E aí, quando a terapia integrativa entra, você percebe que por mais conflitos, problemas, né, que nós enfrentamos no dia a dia, você percebe que a curto prazo você sai da frequência dele. Mesmo que ele chegue, você sai. Então, imagine que maravilhoso diminuir essa demanda, né, dos processos, essa demanda desses conflitos que dão continuidade e não chegam muito a lugar nenhum, né? Só gera cada
vez mais processo de angústia, de raiva e uma demanda sem fim. É por isso que a gente vê muita desorganização, né? Em termos de número. Sim. Muitas pessoas que querem ali os seus processos sendo resolvidos a curto prazo, mas existe todo um critério por ordem. Então, imagine se a gente conseguir diminuir essa quantidade, né? Não que vá faltar, antes faltasse esse trabalho, né? De não ter processos, o mundo seria maravilhoso. Mas sim reduzir essa carga de conflitos. E é como você falou, aquela pessoa que participar do processo da justiça sensorial, ela vai ver quão benefício é para a vida dela. Então, na hora de repente, vamos supor, sei lá, questão empresarial, na hora do empresário agir daquela mesma forma, ele não vai agir daquela forma. Sim. Ele vai mudar o contexto para que não haja o conflito. Exatamente. Acho que deu uma caidinha, mas vai retornar. Estando em conexão com a internet. Voltou. Sim. E melhorou. E é isso mesmo, essa é uma proposta de uma autorregulação para levar para ele essas. Mas está indo e vindo, mas está tranquilo. Isso aí, na realidade, é uma ajuda, né, para as partes, para mostrar que tem forma de se autorregular, né? Então, o profissional da área da terapia integrativa, ele vem como um auxiliador para depois até do conflito, sabe? É como você informou, nós somos iguais às estações do ano. Sim. Vai ter verão, outono, inverno. Nós não vamos viver só de alegria. Tem momentos de tristeza, melancolia, tem de tudo. Então, nesses momentos, eu acordo, às vezes, não estou muito bem. Poxa, eu não acordei bem, o que é que eu vou fazer por mim para eu me autorregular? Então, uma música, são coisas tão simples, é a essência, né, Renata? Uma música já muda essa frequência. Exatamente. Nem sempre você vai resolver o seu conflito, mas você vai mudar a sua frequência, que esse é o primeiro passo, né, Sheila? Você muda a frequência e aí você passa a ser mais racional e não emoção. Para que você possa ver o contexto de uma outra forma. Muitas vezes, quando eu faço o atendimento e estou na ficha de anamnese, né, eu falo que é minha diagnose, né, energética. Eu preciso entender da pessoa como um todo. Eu falo muitas vezes, é legal que a gente, diante de um conflito, a gente saia da cena, saia do personagem e vá para a plateia. E você vai ver o que está acontecendo naquela peça. E aí você volta. Porque quando a gente está na situação, a gente não consegue pensar. Porque a gente só pensa no nosso eu. E aí o nosso ego, né, numa sociedade em que nós vivemos, ele é muito acentuado. E às vezes é necessário você deixar o ego de lado, né, e você aprender a se colocar no lugar do outro. O que você gostaria que fizessem com você? Né? Tá certo o que eu estou fazendo? Aonde eu vou chegar? Qual vai ser esse caminho se eu agir assim? Né? Então é preciso questionar a situação para que você muitas vezes você acha que você vai sair, né, vencido agora, agindo daquela forma precipitada, mas lá na frente vem algo pior. Então vamos amenizar esse processo, né? Amenizar esse conflito inicial aqui. E é como você mesmo falou, e eu sempre digo, as terapias integrativas, né, quando a pessoa ela vem para essa jornada aromaterapêutica comigo, eu falo que nada é um milagre, né, tudo é de forma coadjuvante. Então, você é uma sementinha que você planta e é a regada diária que vai fazer o que é essa contribuição para a sua melhora. Então, nada é um milagre. É preciso, primeiro ponto, você permitir, você aceitar a mudança, né? Porque tem pessoas que elas estão ali tão fixas de que elas têm a razão de tudo e muitas vezes a vida só está, né, dando murro de faca, né, que as pessoas falam, e ela não consegue baixar essa frequência do ego, né? Então, precisa ela se acalmar. E a aromaterapia, ela traz isso para a nossa vida diária. Ela traz uma sensação de plenitude. Existem óleos que a gente trabalha
criança interior. Existem óleos que a gente trabalha essa calma, essa paz, né? Tem muitas pessoas Sim. muito perfeccionistas, muito rígidas por conta de lá uma questão da fase oral, fase anal, né? Que trouxe rigidez para a fase adulta. E aí a gente entra com a aromaterapia, ela consegue perceber que antes feito do que perfeito. Porque a perfeição Isso. não alcança. A gente precisa alcançar o equilíbrio, a serenidade. A gente precisa entender que o outro pode fazer por nós também, que nós não somos os donos, né, da situação. Às vezes a pessoa está ali dominada pelo ego e ela acha que só ela sabe fazer, que só ela vai trazer resultado. E isso atrapalha muito, né? E isso fica gerando conflitos. Então é muito interessante o quanto a aromaterapia é encantadora, o uso correto. Isso. Ela realmente ela modula a vida da pessoa. Demais, demais. E na realidade é como se você baixasse as barreiras, sabe, das pessoas, para olhar o que é que você tem ali de bom, sabe? Deixa eu te ver, né? Vamos ver quem é que está aí dentro desse personagem, né? Vamos descansar um pouco, né? Esse teatro desse ser Exato. que é você, né? E todos nós fazemos um teatro, né? Eu tenho dentro de mim meus familiares que fazem parte de mim e que muitas vezes eu estou agindo que eu quero repetir aquele padrão. Às vezes eu amo tanto aqueles familiares que eu quero repetir. Então, quando você entra com aromaterapia, com as terapias integrativas, é o momento de relaxar esses personagens e entrar no seu sentir. E o sentir não tem teatro. Você acessa esse campo emocional e aí vai ser um diálogo entre o campo emocional de uma parte com o campo emocional do outro e aí vai entrar na questão da frequência. E aí você atrai, você se comunica. Nós não precisamos, eu sempre digo, de palavras para se comunicar. Não. Não precisamos apenas de vibração. Eu sempre dou um exemplo básico. Meu marido ele é professor de russo, de língua russa. E aí ele conheceu um casal aqui em Salvador, que um era russo, o cara era russo, e a moça era baiana. E os dois se encontraram, ele não sabia falar português e ela não sabia falar russo. Mas casaram. Casaram, tudo lindo, conviviam. E ela falava em português, ele falava em russo, casados. Só que às vezes o conflito gerava algum conflito, aí eles ligavam para o meu marido para traduzir. Aí meu marido ia lá na casa deles, olha a loucura, para traduzir algo que eles queriam falar na parte da oralidade. Sim. E às vezes a briga era meio tensa, e aí meu marido não traduzia exatamente o que estava acontecendo. Aí eles diziam, não, você não está traduzindo correto. Olha. Tem mais coisas aí. Essa sua fala não está no contexto. Então, olha só. Eles sabiam que tinha algo a mais, porque a fala, o tom da voz, a respiração do outro estava se comunicando. Então, a palavra em si... Então, aquele tradutor ali, ó, descartaram, nem chamavam mais. Porque não estava traduzindo ao pé da letra. Porque o nosso corpo apenas vibra. Você sabe se o outro está brigando com a intensidade. Então, a palavra, o cérebro, ele não conhece palavras, ele conhece vibração, a intensidade, a emoção. Então, é bem nessa. Ele já exercia uma mediação aí, né, Sheila? Você viu que ele já trouxe para a realidade amenizar os conflitos. Já foi mediador antes, né? Mas ali as partes viram que não tinha uma verdade na emoção. Sim. Aí descartaram aquele mediador, que não rolou, não. Porque eles continuaram se comunicando, pararam de ficar ligando para ele para fazer a tradução. Então, eles mesmos se entenderam lá e viveram até que a morte separou, até que um faleceu e aí separaram. Mas que bom. Viveram assim, sabe, aos poucos, aprendendo, um fala em português, outro em russo, mas o ponto inicial desse relacionamento foi só vibração. E casaram e
tudo fluiu. Então, nosso cérebro, ele conhece estímulos. Os estímulos é que promovem a comunicação entre o indivíduo e o outro. Isso é muito rápido. Por isso que eu defendo e está, assim, crescendo muito. E a ideia, o que eu sempre defendo, que tanto as câmaras de mediação e arbitragem, que são escritórios, né, que resolvem conflitos, quanto o judiciário, que eles se abram, né, para a inclusão dos terapeutas integrativos, que isso aí seria algo assim opcional para as partes em inserir esses terapeutas antes das mediações. Sim. Então, a ideia é comprovarmos que quando existe a presença de um terapeuta antes de uma mediação, isso vai facilitar muito a mediação. Então, é isso que eu tenho assim, levantado a bandeira e provando a importância dos terapeutas. Primeiro, sou apaixonada pelos terapeutas integrativos, porque sabe aquela paciência de escutar o outro? Então, precisa encaixar os terapeutas no lugar que eles precisam estar. Exatamente. E é importante, né, Sheila, dizer que é comprovado isso, né? Não tem nada de místico nessa história toda. Não. Somos seres que, como você disse, nós somos seres sensoriais. Nós precisamos de estímulos. Eu vejo muito na questão da massagem, né? Quando a minha cliente chega, que no caso eu tenho um método de uma massagem que eu desenvolvi, que é a massagem, né, essa anamnese que é demorada, depois entra a escolha dos olhos, e aí depois eu faço toda uma harmonização corporal, finalizo com aplicação de reiki, né, para justamente deixar a pessoa blindada daquele bem-estar. E é interessante o quanto a pessoa, no momento que ela entra na minha sala, ela já fala, já estou me sentindo bem só de estar deitada nesse cheiro. Já é uma primeira recepção. Então, você já pega ela pelo sistema límbico, né? Porque é o que eu falo. 22 segundos, o sistema límbico capta o aroma, né, do óleo essencial. Então, é muito rápido. E a questão do toque. Muitas pessoas, eu acredito que são poucas as pessoas que não gostam de ser tocadas, mas a maioria gosta, porque é um toque profissional, então ela consegue receber como um acolhimento. Porque muitas vezes ela pode ter até toques involuntários, mas ela precisa daquele momento ser ouvida, como você falou. Pessoa neutra, que ela não vai julgar e nem apontar, ela apenas vai receber, né? E ela vai ser uma facilitadora em introduzir a terapia que ela desenvolve. E aí ela vai captar na melhor frequência. Então é fantástico esse método da justiça sensorial, é fantástico. Você vê assim, a questão de me veio agora na mente um indivíduo que está ali deitado numa maca para uma massoterapia, uma massagem, né? E tem ali os óleos essenciais. Fazendo uma comparação, é como se fosse um bebê sendo cuidado por uma mãe. Sabe assim? Sim. A grosso modo, fazendo sabe o bebê que você põe ali e cuida? A grosso modo, é aquele cenário. Pois estão tocando na minha essência. Estão percebendo que eu tenho um valor, né? Então, ser escutado, Nossa, isso aí é um presente que nem a palavra aqui eu não consigo nem decifrar. Não, o quanto é rico, o quanto é poderoso, o quanto é importante para o indivíduo. Né? E a ideia é, quanto mais você faz esse alinhamento dos 5 sentidos, você deixa o indivíduo mais equilibrado. A arte de equilibrar-se. Se você faz só um estímulo sensorial, você já provoca uma alteração comportamental. Mas quanto mais estímulos você fizer e conseguir trazer esse alinhamento dos 5 sentidos, mais esse indivíduo vai ficar pleno, inteiro. E depois de uma sessão de massoterapia, de uma aromaterapia, musicoterapia, que tudo isso você integra ali naquele seu momento, né? Já pensou depois do indivíduo ainda toma um cafezinho, um pão de queijo, sei lá, um pedaço de torta, seja o que for, sai ali voando. É maravilhoso, né? Eu vejo assim, o feedback que eu recebo, por exemplo, nessa questão da massagem, eu trabalho 5 sentidos, né? Eu sempre
uma aguinha com manjericão, ou alecrim, ou né, uma água saborizada. Bauru é uma cidade muito quente, então assim a gente necessita mesmo, né, de ingerir líquidos. Eu trabalho com a terapia junto, eu trabalho com a música, eu trabalho com o toque, eu trabalho com os aromas. Então assim, a pessoa ela realmente, a gente precisa ver o ser humano que ele é um todo, é complexo o sistema, né? O ser humano ele não é um único sentido, ele é complexo, né? Então é mente e corpo trabalhando em sinergia. Então é preciso equilíbrio. É fantástico. E a própria questão, né, Sheila, de repente da pessoa estar ali, eu não sei como vai ser o desenvolvimento disso, né? O quanto os fóruns, enfim, né? Os departamentos vão se adequar para o ambiente, mas uma simples massagem nas mãos. Isso provoca um estímulo de extrema agradabilidade, porque se você fizer uma massagem nas mãos usando, né, o óleo essencial, o creme, tem todo o processo, né, de trabalhar com óleo, a nossa pele é o nosso maior órgão do corpo humano, então ele vai captar até mesmo na mão. Então, assim, a pessoa recebe, é como você falou, é como um bebê, né? Então, assim, a pessoa pegou na sua mão, tocou e massageou, é como se ela te colocasse no colo para ninar. É um acolhimento, é aquele amor de mãe, né? Aquela coisa que você acaba com o tempo tendo que, né, cortar o cordão umbilical e sair para a vida, mas de repente alguém tocou a sua mão e o óleo ele fez um sentido, né, no seu sistema límbico. É como se você voltasse para o útero, né? E de repente, é claro, é aquilo que eu falei, é você trabalhar de forma consciente o óleo correto. Porque se você trabalhar o óleo errado, você também provoca estímulo negativo. Então é o trabalho do terapeuta, né? É por isso que existe toda essa conscientização, essa orientação, os cursos, né? Essa capacitação de forma diferenciada. Então, é sensacional. A ideia, assim que você perguntou, como é que isso você pensa em funcionar? Um exemplo, nas câmaras de mediação e arbitragem, são escritórios que, para quem não conhece, resolvem conflitos extrajudiciais. Nessas câmaras de mediação, a ideia é que tenham terapeutas na lista, né, dessas câmaras. Então, tem hoje uma mediação. Então, durante a semana, marca uma sessão com um terapeuta integrativo. Ou até que não esteja na Câmara de Mediação e Arbitragem, mas essa Câmara possa fazer uma parceria com espaços terapêuticos, entende? Então, que uma Câmara ela tem uma parceria, um exemplo com você. Aí você pode atender um espaço, aí você vai informar onde é que você vai atender. Aí, um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes da mediação. Então, a ideia é que essas câmaras tenham parcerias com terapeutas e aí já indiquem, ok, nesse contexto. Já no judiciário, o que eu penso é termos um cadastro, porque o que existe hoje é um cadastro já para os mediadores. Então, eu sou mediadora judicial e todos nós somos cadastrados e as partes que vão escolher os mediadores para resolução de um conflito. Então, eu pensei nessa mesma metodologia, né? Quem sabe, vamos jogar para o universo, quem sabe, né? Que um dia possa ter também. Eu gosto de conversar e jogar para o universo. Se o universo permitir, porque ele permite. Se não permitir, porque não permitiu, mas temos que lançar a nossa intenção. Minha ideia é que o judiciário um dia abra um cadastro com os terapeutas, o nome dos terapeutas. Esses terapeutas vão anexar o seu certificado, no caso, você é aromaterapeuta, é massoterapeuta, você vai anexar seu certificado e depois passa por uma capacitação no tribunal, porque eles vão ter que fazer uma capacitação para explicar, né, para todos esses profissionais que projeto é esse, né? A importância do estímulo dos 5 sentidos, até como conduzir as terapias integrativas, porque como você faz aí, um exemplo, a massoterapia, então você já insere ali a aromaterapia, mesmo na massoterapia, já insere ali uma música,
puder já oferta ali um cafezinho, algo assim do tipo. Então a gente já vai alinhando para explicar que o básico é estimulação dos 5 sentidos. Ok. Aí o terapeuta, ele vai informar se ele vai atender só presencialmente ou também online, porque agora nós vamos ofertar, vai ter muitas mediações online. Então, alguns terapeutas também trabalham online. Que legal. E aí, muitos perguntam, Sheila, como é que vai ser essa estimulação dos 5 sentidos online? Através de visualizações criativas. Então, o terapeuta ele vai guiando as partes aqui mesmo, ó, no, Né? sabe, online. Aí a pessoa vai fazendo sua automassagem, vai buscando o seu creme que é mais propenso para fazer uma massagem. A própria massoterapeuta pede para as partes passarem em si, perceber, aí vai conduzindo, né? Sim. A terapeuta sabe fazer as visualizações criativas. Enfim, aí nisso ele vai conseguir promover essa elevação vibracional. Né? Aí tem todo esse tratativo. Então, aí você vai optar ou presencial, ou online, ou vai informar se você tem habilidade para trabalhar tanto presencial quanto online. E também esse terapeuta vai escolher quais as áreas que ele vai querer trabalhar. Vai querer trabalhar na área penal, se vai querer trabalhar na área familiar ou empresarial. Então, ele escolhe as áreas que ele tem mais aptidão. Então, assim, essa aqui é a proposta e que eu jogo para o universo e acredito que isso aí vai dar certo. Acredito muito, já visualizo, vejo muito. Mais de 6.000 terapeutas integrados, muito mais, pelo Brasil inteiro, trabalhando, sabe? Que aí você pode atender, não só em São Paulo, mas na Bahia, onde for, porque vai ser online. Quem for trabalhar online. E também presencialmente, a demanda vai ser imensa, imensa, imensa. E vai ajudar muito. Acredito que já está se materializando, né, Sheila? Porque já deu início, então já materializou, né? E eu acredito que também será bem satisfatório e apaziguador até mesmo para os advogados, juízes. Imagina essa redução de conflitos para eles, porque é um ambiente, até coincidentemente eu moro meia quadra do fórum, né, aqui em Bauru. E eu conheço assim bastante gente que trabalha ali, e a gente sabe que são ambientes, né, tensos, densos. Então, esse método trazendo, né, mais conforto para o trabalho deles também. Porque quando você trabalha essa questão de apaziguar, né, o conflito, é fantástico. Melhora a qualidade de trabalho do profissional que está ali também, né? Que é o que nós precisamos hoje, né? A gente precisa de qualidade de vida. E qualidade de vida não é só o lazer, é no ambiente de trabalho, porque, né, os conflitos eles existem constantemente, né? É na residência, é no ambiente de trabalho, é no judiciário. Então, que a gente possa, com essa energia toda aí já jogada para o universo, que a gente consiga ir materializando, né, esses pontos críticos para que a gente possa ter mais humanização, mais qualidade mesmo, e até mesmo mais entendimento, porque quando você leva esse conhecimento para o ser humano, você consegue trazer ele para a realidade do autoconhecimento, que é a carência, né? As pessoas têm muita carência porque elas falam assim, autoconhecimento não tem nada a ver com religião, não é nada místico. É você ter a percepção de ver quem você é, qual é a sua essência, qual é o seu propósito de vida, né? O que você está fazendo aqui? E isso é fantástico, porque o autoconhecimento ele traz essa consciência. E aí trabalhar essas terapias integrativas é fantástico. Eu estou admirada. Assim, o universo conspirou para que a gente se conhecesse pelo Instagram. E contar para você que, assim, uns 4 anos atrás, eu fui procurar saber como é que seria para eu me tornar uma mediadora, essas questões assim, né? Então, assim, o universo, eu já estava ali jogando para o universo, né? Aí, de repente, quando eu saí, eu tenho 20 anos de esteticista, né? Facial, corporal, capilar. E há 3 anos que eu mudei essa chave, porque eu vi o meu propósito de vida através do autoconhecimento mudar. E aí eu mudei. Então hoje eu trago bem-estar, saúde, prevenção
a cura não no fato de curar o outro dessa forma, mas trabalhar com a saúde mental. Então, eu sei que assim, né, tudo pode ser lento, mas existe um processo. E a gente tem que entender os processos. Não importa a chegada, o importante é a caminhada, né? E a sensorial, ela está caminhando porque ela está trazendo muita bagagem positiva, né? Você já levou para o universo, eu acredito que já deu certo, porque já iniciou, né? Você tem de Bahia, né? As respostas que você tem positivas, é só questão de tempo, né? Das cidades poderem estar com o método, fazendo acontecer para que a gente possa ter essa transformação no universo também, né? A humanidade está precisando. Sim. E eu te falo que, assim, eu fiz muitas mediações e quando eu fazia as mediações aqui no Fórum, né, Salvador, eu já saía com uma cartela de analgésico, porque a cabeça era imediata, eu saía que eu não aguentava, até cheguei em casa, era muita dor de cabeça, em função da energia. Quando você é mais sensitivo, aí você recebe, pô, eu ia muito bem, ótimo, mas só conseguia fazer uma mediação, não conseguia fazer duas, em função da energia, né, da densidade. E aí eu já saía toda destruída. Puxa, é possível, eu gostei tanto da mediação, eu tenho que fazer algo para poder, sabe, melhorar para mim mesma. Eu, como mediadora, ter um ambiente mais leve, eu tenho que criar algo, tenho que criar algo. Então, foi essa inquietação que foi surgindo, essa questão desse projeto. Foi uma construção. Foi, desde 2015, eu fiz o curso em 2015 de mediação judicial, então venho já uma longa caminhada, várias histórias aí. Então, isso aí também é uma questão de qualidade de vida para os mediadores. Porque os mediadores gostam do que fazem, mas nós recebemos uma carga energética muito forte. Então, precisamos também nos cuidar. Então, isso vai ser um autocuidado também para o mediador, que ele vai ter que também passar pelas terapias integrativas para se, né, autoequilibrar, para os advogados, as partes, os juízes, os funcionários, sabe, do judiciário. Então, tudo, o clima vai melhorar. Exato. Totalmente. E colocar aqui que o meu som abaixou sem querer. Exatamente. E é importante, né, Sheila? A arte de se equilibrar não é você contribuir para o outro, mas é você estar nesse processo também. É o que eu sempre digo, né? Nós, como terapeutas, nós não estamos 100% blindados. Então, essa arte de se equilibrar é exatamente nós também buscarmos, além da nossa qualificação, buscarmos o nosso equilíbrio, porque nós estamos em processo de evolução também. Então, a gente busca, a gente equilibra e a gente contribui, né? E essa contribuição, ela tem uma troca também. Então, quando essa troca ela fica leve, exatamente como você falou na questão do trabalho que você tinha que tomar analgésico, porque o ambiente estava pesado, né? Então, quer dizer, quando você muda a frequência, você trabalha também a qualidade exatamente daquele ambiente que está recebendo, né? Então, é importante que todos estejam também se cuidando. Não somente esperar sempre do outro, né? Apontar o outro, esperar sempre do outro, não. Né? Eu brinco, eu falo que quem aponta precisa se corrigir, né? A mãozinha, né? O dedão. Então, assim, a gente espera do outro, mas o que eu tenho feito também para que eu possa ser contribuição, né? E é muito importante. Renata, e o tempo, você vê que a live é muito rápida e o tempo voa. Já está acabando, voou. Né? Isso. Eu vou te agradecer muito. Não sei se você tem alguma música aí, que você adora músicas, se são músicas maravilhosas. Se tiver alguma música aí, pode liberar aí a emoção pra gente. Então, essa música eu acho assim, ela chama Respire Fundo, né? Gabi Lutai, que é o Mar Aberto. Eu acho que ela retrata exatamente essa arte de se equilibrar, porque é aquilo que a gente precisa, né, voltar ao início da nossa live, a respiração, né? Primeiro, gratidão
pelo ar que eu respiro, né? E depois, eu acho que o respirar corretamente é você estar sendo grato por essa dádiva, né? E as pessoas não estão Sim, percebendo, né? Essa respiração curta do piloto automático, de certa forma, é até desprezível, né? Porque você não está usando aquilo que é de exatamente. mais precioso na sua vida, que é o ar que você respira, né? Eu costumo dizer, agradece que a graça desce. Então vamos Isso. pausar um pouco mais, respirar fundo. Se a vida te trouxer um embaraço, né? A minha página Laços Olfativos, eu fiz justamente por conta disso, né? Desate os nós e faça um laço. Então a gente tem que ter essa arte de remanejar o conflito, né? E trazer para essa atmosfera tão complexa esse equilíbrio, que é a arte de viver, né? Isso. É uma arte viver. E eu acho que essa Com música é certeza. perfeita para nossa live, né? Não Perfeita, tenho nem. perfeita. Deixa aí o convite para todos colocarem lá para ouvir, prestar atenção. Eu uso muito nos meus momentos de conflito, eu coloco essa música. Muitas vezes eu tenho a facilidade de ter uma variedade de óleos, né? Então eu costumo brincar que o óleo ele me escolhe. E até, inclusive, hoje Sim, um me escolheu, né? Hoje eu tô com a laranja doce aqui, né? olha E só. na minha sala eu coloquei hortelã, pimenta, porque ele dá essa abertura de mente, ele dá essa sensação de, né, liberar, de... Então, assim, o óleo muitas vezes ele fala com a gente também. Então, que as pessoas possam ter mais essa prática também de buscar e conhecer o que é, antes de julgar, né, as terapias integrativas. Eu acho que quando a gente critica é porque falta conhecimento. Então vai lá, Isso, faça uma isso. leitura a respeito, veja o quanto isso é importante trazer para a nossa vida, né? E colocar uma música. Algumas pessoas gostam de meditar. Eu costumo dizer que a meditação ela pode ser desde a apreciação de uma música, uma comida que você gosta, um pisar na grama, um canto do pássaro ou até mesmo silenciar. Então, que a gente possa Isso. sair do piloto automático e sentir, escutar o nosso coração, né? Voltar para dentro, porque as respostas estão aqui dentro. Então, muitas vezes a Isso. gente precisa dessa pausa. Respire fundo, né? Que as coisas vão fluindo. E eu achei assim, olha, Com certeza. parabéns também pela sua metodologia de trabalhar o ser nessa complexidade. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra cada vez mais essa nova era, esse novo avanço de expansão de consciência, sem estar falando em religião, porque eu acho que esse é um assunto que não cabe Exatamente. ser discutido. Isso. Cabe nós entendermos o Isso. que é espiritualidade. Espiritualidade é essa conexão com Deus, com o universo que a gente traz para a nossa vida, né? Então, essa espiritualidade é você ter a percepção do aqui e agora e poder trabalhar os Sim. nossos 5 sentidos de uma forma muito positiva, que começa do nosso Isso. nascimento até o nosso fechar dos olhos, né? Se a gente parar para Com analisar, certeza. a gente tem o sopro de vida e a hora que esse sopro realmente acaba, a gente também tem estimulação dos 5 sentidos. Então, para que a gente possa passar por esse processo, né, trazer uma caminhada mais leve, né? Respire É. fundo e vamos caminhar de uma forma mais leve, para que a gente possa emanar essa energia para o universo. Gratidão pelo seu convite, fiquei muito feliz. E eu também fiquei muito feliz que eu sei que você é uma fã desse projeto, sempre está acompanhando as Eu lives. sou, Diz, poxa, vamos conversar com a Renata. estou aqui na torcida, Estamos aí Sheila. juntos. Muita torcida, viu? Então, um abraço e obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, torcendo, que a turma tem torcido muito pelo projeto, tem crescido. Eu estou muito feliz também, né? Bom contribuirmos Com certeza. nessa nossa passagem, né? Um sopro essa vida. É, Que possa deixar algum legado por aí. vamos deixar Então, um com abraço a todo mundo. certeza. Um grande beijo, Tchau, Sheila. tchau. Boa Beijo, tchau. noite. Tchau. Boa noite, tchau.